Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é 21 de maio de 2023 e no nosso programa de hoje vamos falar sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado hoje. E para nos ajudar a refletir sobre essa mensagem, também sobre esse dia de hoje, é Marcos Túlios, que é coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Ele já esteve aqui conosco no programa em outra oportunidade e hoje também aqui para refletir conosco sobre essa temática. Um ótimo dia, Marcos Túlios, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Luísa, um bom dia para você também, um bom dia para todos os potiguares que estão na Sintonia do Bem. Uma alegria conversar com vocês mais uma vez, né? Ainda de forma distante fisicamente, mas muito em breve presencialmente, para sentir esse calor humano, principalmente de vocês, e nessa data nesta data tão especial, que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Verdade. E para a gente começar a falar sobre esse tema, né, introduzir, eu queria que você falasse, assim, digamos, de modo geral, o que é que o Papa Francisco traz para reflexão nessa mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, que é falar com o coração. Bom, a mensagem do Papa, Luísa, ela se conecta com outros temas do seu pontificado, inclusive de mensagens do Dia Mundial das Comunicações Sociais, em que o Papa propõe uma metodologia para os comunicadores de como deve ser a comunicação. Neste ano, né, inclusive ele acentua isso, depois de falar do ir e ver e do escutar com o coração, agora eu quero me deter ao falar, né, verdadeiramente, nos recordando, inclusive, que a comunicação não é só fala, ou ela não começa pela fala, mas que primeiro ela exige uma dinâmica, um movimento do comunicador, exige uma atitude de escuta, e posteriormente, a partir da escuta com o coração, tem um falar com o coração. Então, de maneira bastante geral, né, o que o Papa Francisco nos recorda, né, nos propõe, ou seja, uma comunicação cordial, ou seja, como é que nós podemos, principalmente nesse tempo pós-pandemia, num tempo de polarizações, num tempo de guerras, né? Inclusive ele destaca essa importância, como é que nós podemos promover uma comunicação que seja realmente uma comunicação do coração, não a comunicação da boca para fora, mas uma comunicação que parta diretamente do coração, porque é lá que estão os sentimentos. O coração é a sede dos sentimentos. Portanto, espera-se que seja uma comunicação mais humana na medida em que ela estiver enraizada no nosso coração. Aqui no nosso programa de hoje, a gente vai ter algumas participações. A cada bloco, a gente vai ter uma participação também dos nossos ouvintes, mais especificamente, né, daqueles que são voltados para a Pastoral da Comunicação, e eu já vou trazer aqui uma pergunta do Felipe, ele que é coordenador da PASCOM na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica no município de Pacifica. E ele faz a seguinte pergunta: ele gostaria de saber mais justamente sobre essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e ele queria a sua opinião, Marcos, sobre qual a principal ênfase, né, dessa mensagem do Papa em relação ao papel dos meios de comunicação na sociedade atual, e ele já emenda aí com a outra colocação, né, de que como é que a Igreja pode utilizar esses meios para promover valores éticos, solidariedade e o bem comum, né? Acho que como você falou aí na sua introdução, a gente vive numa sociedade assim, que tem essas polarizações, né? Também tem a presença das fake news, né? Que é algo que também é bem nocivo, né? Então, acho que essa mensagem chega também para refletir sobre esses pontos. Com certeza, Luiz. Eu agradeço ao Felipe pela pergunta e eu quero destacar aquilo que o Papa já propõe no título da mensagem. Quando ele fala, né,
parece até redundante, quando ele fala o falar com o coração, né, quando ele escreve, quando ele propõe falar com o coração, ele já diz qual a medida desse falar com o coração. E é exatamente testemunhando a verdade no amor. Ou seja, o papel da igreja e a comunicação que o Papa propõe, né, ou aquela dimensão da comunicação que ele propõe para nós comunicadores, é essa, de sermos testemunhas da verdade e do amor. Mas não só da verdade e do amor. O Papa diz testemunhando, ou seja, é algo que vai ser constante, não é algo passageiro, vai ser perene na vida do comunicador, testemunhar a verdade no amor. Por que ele coloca isso? E ela também já nos ajuda a pensar de que forma que os meios de comunicação podem contribuir para a missão evangelizadora da igreja. Porque o amor é o único critério, aqui na leitura, na chave que o Papa nos traz, é o único critério para a ação pastoral, o único critério para a comunicação. Ele se inspira no exemplo de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, que colocava o amor como critério de tudo na sua vida. São Francisco de Sales dizia: basta amar para dizer bem. É um dos lemas de São Francisco de Sales. E inspirando, né, um outro santo, São João Neumann, posteriormente ele coloca também essa necessidade de reconhecimento do amor. Nós somos aquilo que comunicamos. Na verdade, São Francisco de Sales colocava: somos aquilo que comunicamos, e São João Neumann: basta amar para dizer o bem. Então, o amor ele é um critério único para a nossa vida. É a partir desse critério de amor que nós somos chamados a testemunhar a verdade. Testemunhar como? Testemunhar com a própria vida. Testemunhar a verdade num mundo, como você acentuou, Luísa destacou aí no começo, que está tão marcado pela presença das mentiras, das fake news, o processo acentuado de desinformação que a gente vive, e que o cristão tem não apenas por compromisso moral, mas por força do seu batismo, do seguimento a Jesus Cristo, ele tem o dever de promover essa busca da verdade, essa construção da verdade, essa consolidação da verdade nesse mundo polarizado. Então eu acredito que, na medida em que o comunicador conseguir fazer da sua vida um testemunho deste amor, e que para nós o amor não é uma coisa abstrata, não é apenas dizer assim: fulano é bonzinho, aquela pessoa é boazinha porque ela só faz coisas boas. Não, para nós cristãos, o amor ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. E Deus que se revela em Jesus Cristo. Se Deus é amor e Jesus Cristo nos revela a face de Deus, ele nos ajuda a nos aproximar deste amor. Então, eu diria que é um imperativo, ou seja, não é só um critério de escolha, mas é um imperativo de cada cristão, de cada comunicador, de, no seguimento de Jesus Cristo, fazer esse testemunho da verdade, um testemunho que se manifesta por meio do amor. Então, o amor ele é a medida, ele dá a tônica para todas as coisas, né? É realmente a expressão do nosso coração. E pegando o gancho dessa pergunta e do Felipe, também do que você já colocou para a gente, quais são os desafios que a igreja enfrenta aí nesse contexto de avanços tecnológicos, né? A gente vê agora, por exemplo, a questão das inteligências artificiais, né? O ChatGPT, eu acho que os nossos ouvintes também já ouviram falar, né, sobre isso, mas é algo totalmente novo, né? Mas que é um avanço para a tecnologia e também do ponto de vista da disseminação das informações, principalmente essas notícias falsas, essas notícias que não tem uma checagem, né? Não tem aí uma apuração, digamos assim. Bom, Luísa, eu destaco assim 3 pontos ou 3 grandes desafios que nos tocam diretamente na comunicação e nos motiva, nos desafia realmente a falar com o coração. Primeiro é a questão da indiferença. A gente vive num tempo também marcado por grande indiferença das pessoas. Indiferença com a vida, né? Há uma defesa, de certa forma,
uma defesa parcial da vida. Tem gente que pensa que defender a vida é só dizer não ao aborto, mas se esquece das outras vidas que gritam e precisam ser defendidas. Das pessoas que passam diante das pessoas que sofrem, das pessoas que estão em situação de rua, das pessoas que passam fome, e são incapazes de ver nela o rosto de Cristo. Então, nós estamos diante dessa sociedade da indiferença. O Papa Francisco também chama a atenção, isso muito em discursos, em mensagens, né, em homilias, catequeses, que é esse risco. Então, para a indiferença, há uma necessidade de um comprometimento com a transformação social. Mas esse comprometimento só se dá a partir do momento em que nós nos indignarmos com o sofrimento do outro. Ou seja, quando nós, movidos por compaixão, por amor, olharmos para o outro e sentirmos a dor dele, e com ele, nós vamos operar para essa transformação. Um segundo ponto que se conecta bastante com o primeiro é a questão da descartabilidade da vida, né? Há um senso de que a vida é descartável, vale aí as questões da nossa sociedade, né? A pessoa, enquanto ela está produzindo, enquanto ela gera lucro, ela é uma pessoa importante na sociedade. Depois que ela para de produzir e que ela é só gasto, ela vai sendo colocada de lado. Isso é pelo Estado, isso é pelas estruturas sociais, incluindo a família, que é essa forma de organização social a qual nós estamos mais próximos, inseridos. Então, falar com o coração, testemunhar a verdade no amor, é também essa expressão de nós combatermos o senso de descartabilidade da vida. E, por último, é exatamente essa questão da desinformação. O Papa toca na mensagem desse ano, né? E por isso ele já traz a verdade no título ali da mensagem, e ele já dedicou uma mensagem exclusivamente para isso em 2018, né? O Fake News e Jornalismo de Paz, a verdade vos tornará livres. Então, é um outro desafio, que vem como uma bola de neve, né? A gente está passando por um processo de acelerada mediatização, inclusive com essas novas tecnologias que você citou, as inteligências artificiais, o chat GPT e outras formas que vão surgindo e que nos desafiam ainda mais. Então, os cristãos, eles têm também essa responsabilidade de contribuir neste processo. E, infelizmente, o que acontece é o contrário, porque grande parte, né, tem pesquisas científicas sobre isso. Nós temos um instituto ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ISER, que é o Instituto de Pesquisas da Religião, aponta que grande parte dessas notícias que circulam em mídias, em plataformas digitais, de mídias sociais, são conteúdos de cunho religioso e são compartilhadas por pessoas com vinculação religiosa, católicas ou não, mas a grande maioria cristãs, já que nós somos um país majoritariamente cristão, né, considerando aí as igrejas cristãs como um todo. Então, essa mensagem do Papa, eu acho que ela toca nessas três feridas, três chagas que a gente vive hoje, que é a questão da indiferença, a descartabilidade da vida, não só nesse ponto que eu falei também, por exemplo, dos idosos que são abandonados, mas a própria questão da guerra, né, que é uma forma de descarte da vida por meio do armamento, e aí é também um desafio de nós nos desarmarmos verbalmente, mas também fisicamente, nos livrarmos das armas, e por último a questão da desinformação. Marcos, você continua aqui com a gente, e você que está nos acompanhando aqui pela Rádio 91, não sai da sintonia do bem. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 21 de maio de 2023.
Hoje, no nosso programa, estamos trazendo como tema a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, que inclusive é celebrado no dia de hoje. E o nosso convidado é Marcos Túlios, que é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. No primeiro bloco, a gente estava falando um pouco sobre, em linhas gerais, o que é que traz o Papa nessa mensagem. E eu queria, nesse segundo bloco, Marcos Túlios, a gente começar falando um pouco que nessa mensagem o Papa ele também lança um desafio para nós, de dialogar com humildade e também o processo da escuta. Na verdade, eu acho que das últimas mensagens para cá, ele sempre tem trazido, né, um verbo, né, a última, no caso, se não me engano, acho que foi a última, né, falar a questão da escuta. E aí, só que esse processo de escuta muitas vezes é difícil. A gente, no primeiro bloco, também já abordou sobre essa questão, né, das polarizações, dessa circulação também de fake news, que dificultam esse processo da escuta, e principalmente quando são pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente. E aí a minha pergunta é em cima disso: como vencer essa barreira e a gente também poder escutar e dialogar com as pessoas, como o Papa nos pede, né, com o coração? Bom, a chamada que o Papa nos faz, e é interessante ele centrar as 3 últimas mensagens em verbos, né? Ir e ver, né, como aí 2 verbos complementares para o processo de comunicação, o escutar e agora o falar, porque ele já nos motiva à ação. O verbo é o que na língua portuguesa expressa a ação, né? Então, quando o Papa nos coloca o falar, ele prescinde a escuta. Então, quando o Papa já coloca isso, ele já está dando como condição que a escuta ela deve acontecer. E aí, por isso, a importância do escutar com o coração. O que muitas vezes acontece, Luísa, é que a gente escuta o outro com a nossa opinião formada. A gente escuta o outro querendo que ele diga aquilo que a gente acha que é o correto. E esse processo de diálogo, um processo dialógico, principalmente com o diferente, com quem pensa diferente de nós, ele exige uma abertura de coração muito grande para a gente acolher aquilo que ele vai dizer sem julgamento. Na mensagem do ano passado, o Papa usava uma expressão que era o seguinte: às vezes a gente está vivendo não um diálogo, mas um duólogo. Uma pessoa termina de falar, a outra fala, aí você vem e rebate, tem uma réplica, tem uma tréplica, e fica ali, mas não gera um processo e não se chega a um consenso. Esse consenso, fruto da escuta, do diálogo, não é apenas um consenso matemático, um consenso democrático da maioria, não. Mas é um consenso que passa por um processo de conversão interior. A aceitação do outro passa por esse processo interior. O que eu sinto falta nesse processo de escuta hoje? Nós vivemos numa sociedade marcada pela pressa, pela velocidade, e por isso também uma sociedade de pessoas cansadas. Inclusive tem um livro de um filósofo sul-coreano que é bastante badalado e que vale a leitura, que se chama Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e que ele comenta exatamente sobre esse nosso tempo e os impactos que ele gera na vida das pessoas. Nós estamos pessoas cansadas, não somos, estamos, porque a gente pode mudar essa realidade. E eu digo o seguinte: nessa sociedade da pressa e do cansaço, tem uma virtude que está em extinção, que é a virtude da paciência. Nessa época de velocidade, de esgotamentos, a gente tem cultivado pouco a paciência. E ela é indispensável para que haja um falar amável e para que haja um escutar amável. Porque com pressa a gente não consegue escutar o outro verdadeiramente. Ou seja, eu preciso de dar tempo, estar no mesmo ritmo, na mesma sintonia, no mesmo compasso que o outro. Preciso sentir a pessoa toda e escutar com todos os sentidos. Mas às vezes é assim, a gente escuta andando, às vezes a gente recebe um áudio pelo WhatsApp,
a gente coloca logo na velocidade 2 para agilizar o processo e fazer outras coisas. A gente está andando e conversando com as pessoas, a gente dificilmente para dar atenção ao outro. Ou se nós estamos conversando, facilmente, eu falo isso porque eu também sou vítima dessa cilada, de estar conversando com o outro e pegar o telefone e olhar a mensagem, se o telefone vibra, se uma notificação chega. Então, nós vamos deixando de dar atenção àquele que está à nossa frente. Então, se não nos conscientizarmos disso, o diálogo ele não vai acontecer e esse processo ele vai ficar comprometido. E aí, essa escuta que o Papa nos chama, ela pode se tornar apenas uma ouvidoria. E nesse processo sinodal, né, principalmente, a gente corre um grande risco de fazer como se fosse aquele serviço de atendimento ao consumidor que as empresas têm, ou de uma ouvidoria que você vai lá, reclama ou sugere coisas, mas que entra num ouvido e sai no outro. A escuta, não. Ela entra num ouvido e antes de sair no outro, ela tem que fazer um caminho mais longo, porque ela tem que passar pelo coração. O processo da escuta, ele exige exatamente esse movimento interior. Não é só um ato mecânico das orelhas, do escutar com as orelhas, mas é do escutar verdadeiramente com o coração. Só aí o diálogo acontece e só aí a fala acontece. E a gente pode entender de uma maneira muito simples, muito prática. Certamente quem está nos ouvindo conhece, tem na família ou convive com algum irmão, com alguma irmã surdo. Os nossos irmãos surdos, eles não falam, e aí por isso que a gente não utiliza a expressão surdo-mudo, é uma expressão incorreta, eles não falam porque exatamente não escutam. Então, olha a importância da escuta no processo da comunicação. Então, falar com o coração exige necessariamente uma atitude de escuta. Pois é, e nesse segundo bloco, Marcos, a gente tem aqui uma outra participação, do César Barros, acho que você conhece esse cidadão, né? Ele Eu conheço bem esse César, viu? Pois é. Ele faz a seguinte pergunta: o Papa Francisco nos chama a testemunhar a verdade no amor. Como a Pastoral da Comunicação pode atuar para inspirar suas comunidades a atenderem esse chamado diante do contexto de desinformação manifestado principalmente nos ambientes digitais e que acaba atingindo também a igreja? Acho que é muito daquilo que você já colocou também para nós, né? Ótimo, eu agradeço a pergunta do César. E eu penso que o seguinte, o primeiro grande trabalho, a primeira grande missão da Pastoral da Comunicação neste ponto é exatamente de colocar em prática isso que o Papa nos propõe na sua comunidade. Às vezes o agente da PASCOM ele vira apenas um operador de comunicação e ele não vive a realidade pastoral da sua comunidade. A gente tem a graça de a Arquidiocese de Natal ser uma grande referência para nós, já tem uma trajetória consolidada, aí celebrando 25 anos de PASCOM neste ano, mas às vezes o agente ele corre um risco muito grande de chegar ali, fazer uma bela transmissão tecnicamente, produzir uma peça bonita para a divulgação, um card, mas não tocar o chão da sua comunidade, não viver aquela realidade. Então, o agente ele precisa e ele pode ali como uma formiguinha mesmo, na sua comunidade, ele pode sentir esses desafios e contribuir com esse processo. Como é que nós podemos combater a desinformação? Promovendo uma educação midiática, ajudando as pessoas a entenderem, identificar uma notícia quando é falsa, desmentir uma notícia quando é verdade, desmentir uma notícia quando é falsa e dizer a verdade, né? Proclamar, testemunhar essa notícia verdadeira. Então, eu penso que esses dois pontos nos ajudam, assim, na prática. Ajudar as pessoas a partir dessa compreensão da realidade, da escuta, conhecer as pessoas da sua comunidade e ajudá-las. Se é em grupo de WhatsApp, grupo da paróquia, grupo de pastoral, chama aquela pessoa, orienta, e diz: olha, você sabia que essa pergunta, que essa mensagem, que esse conteúdo que você compartilhou, que ele é falso? Olha aqui, vamos entender o porquê que ele é falso.
é exatamente fazendo esse processo de humanização, de comunicação direta, de um diálogo, pessoa a pessoa, coração a coração, eu acredito que a gente consegue desenvolver bem e com respostas, com soluções concretas para a nossa vida pastoral, né, para a nossa prática pastoral. E não só quem é agente da Pastoral da Comunicação, né, Marcos? Tem que contribuir para isso, né? Para que não haja essa desinformação, independente de qual grupo, né, a gente faça parte na igreja e até nas nossas famílias, né? A gente também tem que ser esse agente, né, para contribuir com a verdade. Inclusive, é importante a gente destacar que essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais não é só destinada aos comunicadores, né, mas a todos nós de um modo geral. Exatamente. É muito bom você tocar nesse assunto, Luísa, porque às vezes a gente também tem aquela, eu diria até que é uma tentação de delegar a responsabilidade, né? De achar que coisa de comunicação é responsabilidade só da PASCOM, da catequese é só da pastoral catequética e assim sucessivamente, mas tudo que toca à evangelização é responsabilidade de todos os cristãos. Então, cada comunidade cristã, cada comunidade católica, cada comunidade eclesial, ela deve viver bem essa dimensão e contribuir nesse processo, né? Nos sentirmos corresponsáveis. E isso tem tudo a ver com esse tempo oportuno que o Papa Francisco nos chama, o tempo do sínodo sobre sinodalidade, porque aí está a essência do caminhar juntos, né? Ou seja, quando nós nos dispomos a caminhar juntos, nós ajudamos o outro para que haja a correção dos erros, para que um apoie o outro, para que cresçam mutuamente. Então, tudo isso é a expressão desse caminhar junto. E certamente, ninguém de nós quer caminhar com quem está às vezes se desviando do caminho, deixando-se guiar por mentiras. Então não é apenas uma questão de juízo, porque eu sou melhor do que o outro, vou dizer o que é certo e o que é errado. Mas não, é corresponsabilidade de todos nós. E para fechar esse bloco, na mensagem, o Papa ele fala da questão da vivência da sinodalidade, né? Falar com o coração no processo sinodal. E eu acredito que está bem em sintonia, não é, Marcos? Assim, com esse momento que a igreja vive da sinodalidade de um modo geral, né? E ele nos convida a isso. E como é que esse processo pode acontecer, né? Perfeito, Luísa. O Papa ele tem uma intuição muito interessante. Quando ele convoca o sínodo sobre sinodalidade, aliás, um pouquinho antes, lá em 2015, antes ainda de convocar o sínodo, mas quando a instituição, o Sínodo dos Bispos, completa 50 anos, ele tem um discurso muito forte em que ele diz que a sinodalidade é o que vai nos conduzir nesse terceiro milênio. Ela é uma dimensão constitutiva da igreja. E aí, depois, ao convocar o sínodo, todas as mensagens, etc., elas são feitas nesse tom sinodal. E mais do que uma resposta pronta, e aí acho que está a grande novidade que o Papa vem nos ajudar, mais do que um resultado, o processo, o sínodo, a sinodalidade, ela é processo. Ou seja, a gente deixar que o próprio momento, o próprio movimento vá mostrando qual o caminho a seguir. Muitas vezes o que acontece é isso, a gente já chega com a ideia pronta, fechada, daí a gente escuta os outros, por exemplo, numa reunião, a gente escuta os outros só para dizer que é democrático, aí escuta e depois já vai e chega com uma decisão pronta. E aí essa conversão e a comunicação tem uma grande missão nisso, que é exatamente de ajudar a entender esse processo, de construir juntos, de nos escutarmos uns aos outros no caminho, assim como Jesus caminhou com os discípulos lá em Emaús, e aí ele falava com eles a palavra e eles escutavam. Nós somos chamados a fazer esse caminho junto, nos escutando mutuamente, e a partir daí encontrar os caminhos para a nossa vivência eclesial.
Vamos para mais um intervalo. Marcos, você continua aqui com a gente, e quem nos acompanha neste momento, aqui pela Sintonia do Bem, também não sai da Rádio 91. O programa Aprendendo com a Igreja vai a um rápido intervalo e já a gente está de volta. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 21 de maio de 2023. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado no dia de hoje. A mensagem deste ano traz como tema Falar com o Coração. E como convidado para nos ajudar a refletir sobre esse tema, estamos recebendo hoje Marcos Túlios, que é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. E nesse terceiro bloco, Marcos, vamos começar falando um pouco sobre um outro ponto que o Papa aborda na mensagem, que na verdade é um convite, a nos desarmar dos ânimos e promover uma linguagem de paz. E aí, como é que a gente pode contribuir para que isso aconteça, principalmente aí nas pastorais, movimentos e nas comunidades eclesiais de um modo geral? Eis aí um grande ponto para nós, que é o nos desarmarmos para chegar até o outro, né? Às vezes nós temos essa dificuldade de abrir mão das nossas convicções. E se a gente não abre mão, o diálogo não acontece, a comunicação muito menos. Então é preciso fazer essa comunicação desarmada e pacificadora. A instauração da cultura da paz, ela passa obrigatoriamente pela comunicação. Não tem como. Não é só uma relação diplomática. Construir a paz não é só diplomacia. E paz não é só ausência de guerra. O Papa Francisco coloca também ali na mensagem. Na gramática do Evangelho, a gente precisa de saber, a partir do Evangelho e na gramática dele, conjugar o verbo amar. Amar e armar não se conjugam juntos. São dois verbos que não podem ser conjugados no mesmo modo e no mesmo tempo. Então, o comunicador ele precisa se desarmar, abrindo-se ao diálogo, né, para ele contribuir com a sociedade, abrir ao diálogo na escuta do outro, na sua própria casa, né, fazer isso como um processo de crescimento pessoal. E a partir do momento em que ele vai crescendo como pessoa, também a sua comunidade, a sua família e a sociedade vai crescendo. Então, desarmar, ou seja, é tomar consciência de que eu não sou sozinho no mundo e de que o mundo não gira em torno de mim. É deixar a autorreferencialidade de lado. Muitas vezes nós somos, olhamos apenas para nós mesmos por aquilo que nós fazemos e corremos o risco de passar por cima do outro, né? Ignorar, desconhecer aquilo que o outro faz. Então, acho que o desarmar para cultivar essa cultura de paz por meio da comunicação passa também por esse reconhecimento do outro, não como inimigo, não como um adversário, mas alguém que me ajuda a ser uma pessoa melhor. E a gente percebe que a mensagem do Papa, não só nesse ano, né, mas enfim, a cada ano, é uma mensagem sempre muito rica. E aí, o que eu queria de você agora era saber, assim, como é que a gente pode colocar em prática, não é? Tudo isso que a gente leu e hoje, né, os que estão acompanhando aqui, o nosso programa, né, puderam também ouvir de você como é que se desenrola essa mensagem, né, os pontos principais, né, para nós, né, de reflexão. Como é que a gente pode colocar em prática tudo isso que ouvimos até agora? Bom, eu acredito que um caminho muito importante e interessante, Luísa, para que cada um possa tomar posse dessa mensagem, é acreditar verdadeiramente naquilo que o Papa está propondo, né? Fazer uma leitura atenta, meditar, rezar esta mensagem. E aí a primeira ação concreta vai ser escutar a sua comunidade eclesial.
a comunidade em que serve, ou se é a paróquia, se é na matriz, enfim. Escutar as necessidades das pessoas. Veja, reforço, para falar com o coração é preciso escutar com o coração. Então, escutar despretensiosamente, não apenas escutar com, para fazer algo, ou já esperando, eles querem uma formação sobre, a liturgia que é uma formação sobre, para leitores, a catequese que é uma formação para uso de plataformas, enfim, não, mas escutar no conselho comunitário, conselho paroquial. Depois, um outro caminho interessante é buscar a catequese, a pastoral catequética. Acho que nós temos, enquanto comunicadores, uma responsabilidade, uma missão muito grande de contribuir no processo de transmissão da fé. Então, ajudar os catequistas também nesse processo, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles possam falar com o coração, escutar com o coração. Mas daí não tem como falar para eles ou com eles se não acreditar naquilo que o Papa está dizendo. Por isso que eu coloquei que esse é o primeiro ponto. Buscar momentos, cultivar momentos de encontro, rodas de conversa. Muitas vezes a gente só se reúne para fazer coisas. Não sei se você já percebeu, Luísa, mas muitas vezes a gente faz reunião para marcar reunião. Então, é só para fazer decisão, definição de coisas. Mas quantas vezes que a gente para nos escutar, para conversar? Não é para falar mal dos outros, não, mas para conversar, para partilhar a vida, para partilhar o evangelho, né? E sem também aquela obrigação de ter um roteiro pronto, de ter que responder perguntinhas prontas, mas nos escutarmos livremente. E aí, eis um desafio para os agentes da PASCOM. Não apenas fazer reunião para definir tarefas, para executar coisas, mas buscar escutar, se encontrarem para um processo de escuta, para uma escuta verdadeira. Eu acho que esses 4 pontos, eles são, assim, já dá trabalho para o ano inteiro. E exatamente para isso. A mensagem do Papa, ela não é só para o dia de hoje, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ela deve reverberar durante todo o ano nas nossas ações comunicativas e nos nossos trabalhos pastorais. Né? Então, aqui eu dei essas pistas, né? E mencionei a catequese, mas pode ser com outros trabalhos, pode ser com pastorais sociais, pode ser com pastoral dos surdos, né? Na paróquia que tem pastoral dos surdos, pode fazer também um trabalho, inclusive, de aprender com eles, né? Não só para ensinar, mas fazer esse processo de crescimento, de aprendizado conjunto. Verdade. E saindo um pouco assim da mensagem em si, né? Mas falando sobre a programação para esse dia, né? Para a vivência desse Dia Mundial das Comunicações Sociais, a PASCOM Brasil realizou nesta semana agora, né? Começou terça-feira, terça, quarta, quinta, se não me engano, e termina hoje, né? Teve missa agora pela manhã, às 8 da manhã, a missa dos comunicadores, e às 3 da tarde também tem uma outra celebração. E na terça-feira, durante essa programação, aconteceu a apresentação da atualização do Diretório de Comunicação. E essa foi uma pergunta enviada por Cacilda Medeiros, a coordenadora arquidiocesana do setor de comunicação. Você também a conhece muito bem, né? E ela justamente queria saber que atualizações são essas, né, que foram feitas no diretório. Bom, esse é um ponto muito interessante, conheço bem, hashtag eu sou amigo de Cacilda, né? Faço parte de um time aí que é amigo de Cacilda. E o diretório, ele é o principal documento sobre comunicação da igreja no Brasil. E por quê? Porque ele traz o pensamento, o que a igreja do Brasil pensa sobre comunicação. Nesses 10 anos, né, desde a sua publicação, completa 10 anos no ano que vem, muita coisa aconteceu na comunicação. Então foi feita, primeiramente, uma revisão conceitual daquilo do ponto de vista dos estudos da comunicação, da mediatização, que teve avanço, que foi atualizado, e talvez a grande
a grande novidade, a pérola do diretório, é que ele se torna agora um documento mais franciscano. O que eu quero dizer com documento franciscano? Porque quando saiu a primeira edição, o Papa Francisco estava recém-eleito Papa. Então nós temos aí um espaço temporal de 10 anos e com um magistério muito rico, com propostas pastorais muito ricas e que estavam ignoradas. E o próprio processo sinodal. Então, o que o diretório novo também, a edição atualizada, vem trazer para nós é essas contribuições que o Papa Francisco traz para a Igreja. Na comunicação, por meio das mensagens, que são o principal canal de reflexão do Papa, né? Um documento, uma publicação institucional, mas a partir daquilo que ele fala informalmente, das catequeses, das exortações apostólicas, das encíclicas. Então, tudo isso vem ser agregado. Nós temos hoje um diretório enriquecido com quase 100 novos parágrafos. Então, ele se torna um documento mais robusto também para nos ajudar nessa reflexão. Permanece com a mesma estrutura, com os 10 capítulos. Os capítulos permanecem com as mesmas temáticas. A gente teve 2 capítulos apenas que mudou o título, né, também para incorporar essas mudanças, mas traz a mesma reflexão. E nós, o GRECOM, o Grupo de Reflexão sobre Comunicação, que participou, que teve essa responsabilidade, nós, ao olhar ali, depois daquele ano intenso de trabalho, nós conseguimos ver aquilo que tinha sido a nossa proposta inicial, de ter um documento atualizado conceitualmente do ponto de vista da comunicação e de ter um documento também atualizado com o vigor, com o frescor e com a energia da evangelização proposta pelo Papa Francisco para os nossos dias. Marcos, a gente já está assim, se encaminhando para o encerramento do programa. Passou rápido essa nossa hora aqui, principalmente quando o tema rende bastante, né? Passa ainda mais rápido. Mas antes da gente encerrar, no início do programa, você falou que estava distante, mas que em breve estaria fisicamente aqui, né? Então, eu queria que você falasse também desse momento em que você vai estar aqui. A PASCOM da Arquidiocese de Natal está completando 25 anos de atuação aqui e vamos ter a alegria de te receber. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vinda para cá. Sim, com a mesma alegria que vocês me recebem, eu vou com alegria, né, para celebrar junto com a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Natal os 25 anos de missão, de trabalho, e quanta gente boa que está aí, quanta gente boa que passou, que hoje já segue em outras missões, e quanta gente boa que ainda vai passar, porque a Arquidiocese de Natal ela faz escola e faz história. Então, no mês de agosto, terceiro domingo de agosto, dia 20 de agosto, nós vamos ter um dia repleto de celebração, de comemoração, de partilha, de aprendizado, e eu vou ter a satisfação de estar aí com vocês da Arquidiocese de Natal para a gente celebrar juntos, né? Então, já estou, quando vocês me perguntaram como é que estava, eu já disse, estou com roupa de ir, né? Desde quando eu recebi o convite, já estou na expectativa e na alegria de que vamos ter um bonito encontro, vamos viver essa cultura do encontro por meio da comunicação para celebrar e agradecer. E celebrar e agradecer também nos comprometendo a uma comunicação cada vez melhor, uma comunicação cada vez mais evangélica. Então você, agente da PASCOM, está convidadíssimo para o dia 20 de agosto, depois a equipe da PASCOM aí vai passar todos os detalhes, como é que vai ser, os horários, a programação. Mas eu só sei de uma coisa, reserve esta data, 20 de agosto, na sua agenda, porque vai ser inesquecível. Quem não for vai se arrepender. Isso eu tenho dúvida, viu? Isso eu não tenho dúvida, né? De que quem não for vai se arrepender. E só reforçar essa informação que você colocou, Marcos. Esse encontro vai ser voltado apenas para os agentes da Pastoral da Comunicação, não é? Afinal, estamos comemorando 25 anos da atuação da PASCOM aqui na Arquidiocese. E vai ser no dia 20 de agosto, como o Marcos disse, e para os pasconeiros e pasconeiras que nos acompanham neste momento, em breve estaremos divulgando aí as informações de como se inscrever, mas realmente, como o Marcos disse, vai ser um dia
muito festivo, de celebração realmente, e também de formação, de a gente poder conhecer um pouco mais e nos aprofundar na pastoral da comunicação, essa pastoral que a gente ama tanto. Marcos, o nosso programa já está chegando ao fim. Agradeço muito a sua participação aqui conosco, sempre de uma forma bem leve, né, e bem esclarecedora, trazendo a reflexão sobre essa mensagem que é tão importante, e para você que nos ouve, para que a gente possa realmente colocar, assim como o Marcos disse, essa mensagem em prática no nosso dia, não só você que é agente da Pastoral da Comunicação, mas de outros grupos da igreja, para que a gente possa realmente internalizar essa mensagem e partir para a ação. Marcos, eu deixo aqui esse espaço final para você transmitir aí também uma mensagem aos nossos pasconeiros e pasconeiras e ouvintes de um modo geral, e já agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade em estar hoje conosco. Eu que agradeço, Luísa, o convite, né, a você, a toda a equipe da PASCOM, da Arquidiocese de Natal, pela proximidade de sempre, pela unidade. Um abraço muito forte a cada um dos agentes, dos pasconeiros e pasconeiras da Arquidiocese de Natal, que estão aí, né, no chão de fábrica, como a gente diz, atuando, servindo o Evangelho. E a mensagem que eu quero deixar, e também para os ouvintes, né, é o seguinte: para que nós possamos falar com o coração, nós precisamos escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus em Jesus Cristo, na sua palavra, escutar a voz de Deus nos clamores dos nossos irmãos, nos gritos que vão sendo dados no nosso caminho, e tomando posse dessas palavras, nós vamos nos formando e nos tornando palavra que transforma, palavra que cura, palavra que suaviza e que dá leveza às pessoas. Acho que é isso. Cada um de nós é chamado a ser um sinal de vida, um sinal de esperança, né? Com a alegria do Evangelho, com o frescor do Evangelho, sendo sal e luz no nosso caminho, no caminho que nós vamos fazendo juntos com todas as pessoas. Então, que este dia especial, né, deste ano de 2023, o Dia Mundial das Comunicações, a gente brinca, né, que o Dia Mundial das Comunicações é a festa de padroeiro da PASCOM. Então, que hoje nós possamos celebrar bem esse dia e que ele nos impulsione, nos preencha, nos encha e nos revigore para todo o ano na nossa missão. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, Marcos, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. E a você que ficou aqui na Sintonia do Bem, na nossa audiência, seja em casa, no trabalho, no trânsito, muito obrigada pela audiência, e não sai da Sintonia do Bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana, e você já sabe, o nosso programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.